No mundo do direito, existem algumas decisões que são literalmente um caminho sem volta. E hoje, a gente vai desvendar 3 atos jurídicos que parecem sinônimos, mas não são: renúncia, desistência e aceitação. Entender a diferença entre eles é crucial, porque um deles pode acabar com um processo antes mesmo dele começar de verdade. Bora lá? Sabe quando sai uma decisão judicial? A sensação é que o martelo foi batido e pronto, fim de papo. Só que, claro, existe o direito de recorrer. Mas o pulo do gato é que esse direito pode ser deixado de lado voluntariamente. E a forma, o momento em que isso acontece, isso muda completamente o jogo. Então, vamos começar pelo começo, pelo primeiríssimo momento decisivo. Pensa na cena. A decisão do juiz acabou de ser publicada. As partes agora têm um prazo para agir. A gente está nesse limbo, nesse momento crucial antes de qualquer recurso ser sequer escrito. O que pode acontecer aqui? O primeiro conceito é a renúncia. Pensa nela como um ato de prevenção. É como dizer, olha, eu tenho o direito de recorrer, mas eu abro mão dele agora. É basicamente cortar o mal pela raiz, extinguir o direito de recorrer antes mesmo de usá-lo. E o que faz a renúncia ser um ato tão poderoso, tão definitivo? São as características dela. Ela é unilateral, ou seja, a parte decide sozinha, não precisa perguntar nada para ninguém. E o mais importante, é irrevogável. Uma vez feita, já era, não tem choro nem vela. O efeito é imediato, não precisa nem de um ok do juiz. Ok, mas ainda nesse mesmo período, antes de qualquer recurso, existe uma outra possibilidade: a aceitação. E aqui a coisa é diferente. Na renúncia, a parte só abre mão de lutar. Na aceitação, ela vai além. Ela concorda com a derrota. E essa concordância pode ser clara e direta, ou pode ser bem mais sutil. E é nessa forma sutil que a história fica mais interessante. É a chamada aceitação tácita. Sabe aquele ditado, ações falam mais alto que palavras? Pois é, no direito processual, ele é levado ao pé da letra. É quando o comportamento de alguém demonstra, sem sombra de dúvida, que ela aceitou a decisão, mesmo sem dizer uma única palavra. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Pensa comigo. Sai a decisão e a parte é condenada a pagar um valor. O que ela faz? Sem discutir, sem fazer nenhuma ressalva, ela vai lá e paga tudo. Ué, como é que depois essa mesma pessoa pode dizer que não concorda com a decisão que a mandou pagar? Não faz sentido, né? A lei chama isso de preclusão lógica. Ou seja, o ato de pagar foi tão incompatível com a vontade de recorrer que a oportunidade de recorrer simplesmente se perdeu. Beleza. Vimos o que acontece antes. Agora, vamos avançar no tempo. Vamos imaginar que a parte não renunciou, não aceitou e decidiu lutar. Ela foi lá e protocolou o recurso. O trem já saiu da estação. E se, no meio do caminho, ela mudar de ideia? Bom, aí a gente entra num cenário totalmente diferente. E é aqui que entra em cena a desistência. O recurso já existe, ele está tramitando no tribunal. Desistir é simplesmente o ato de abandonar esse recurso que já está em andamento, é dizer, cansei, não quero mais brincar, estou fora. E olha que curioso, as características da desistência são exatamente as mesmas da renúncia. É um ato unilateral, irrevogável, não precisa de consentimento e tem efeito imediato. A natureza jurídica é idêntica. Então, qual é a bendita diferença? A diferença toda, o ponto-chave, está no timing. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. É a melhor forma de nunca mais esquecer. Renunciar é nem comprar o ingresso, é decidir antes que não vai ver o filme. Desistir é outra coisa. É comprar o ingresso, entrar no cinema, sentar na poltrona e, no meio do filme, levantar e ir embora. Uma coisa é sobre o direito, a outra sobre o exercício desse direito que já começou. Certo, a gente já viu cada conceito separado. Agora é hora de colocar todos eles lado a lado, um cara a cara, para que não reste nenhuma dúvida. Vamos começar pela dupla que mais causa confusão: renúncia e desistência. A regra de ouro, o macete, é um só: o tempo. É tudo uma questão de quando acontece. A renúncia só pode acontecer antes de o recurso existir. A desistência, por outro lado, só pode acontecer depois que o recurso já foi protocolado. Simples assim. Um é pré-jogo, o outro é com o jogo rolando. E agora, com essa tabela, o quebra-cabeça se monta perfeitamente. Repara só, no campo do antes do recurso, a gente tem a renúncia e a aceitação. Acontecem na mesma fase, mas são coisas totalmente diferentes. Uma é abrir mão do direito de lutar, a outra é concordar com a decisão. Já a desistência corre sozinha, isolada. Ela só existe no depois do recurso, como um abandono do barco no meio da viagem. Cada ato tem seu momento, sua natureza e, claro, sua consequência.
Tá, legal. Mas no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Porque isso aqui não é só teoria de livro, não é só juridiquês. Essas diferenças têm um impacto gigantesco, um impacto estratégico no mundo real dos processos judiciais. Se tem uma coisa para levar dessa nossa análise é o seguinte: no direito processual, o tempo é tudo. A decisão de não seguir em frente é sempre irreversível. E o momento exato em que essa decisão é tomada vai definir o nome, o formato e o efeito jurídico dela. Não tem volta. E por que isso é tão crítico para a estratégia? Porque um vacilo, um ato impensado, pode colocar tudo a perder. Lembra do exemplo de pagar a dívida sem pensar? É isso. Esse ato pode ser visto como uma aceitação tácita e pronto. A porta para qualquer recurso se fecha para sempre. O caso acaba ali, sem querer. Conhecer essas regras não é um luxo, é essencial. E a gente termina com essa reflexão, que na verdade é a essência da aceitação tácita. No direito, nem sempre o que vale é o que foi dito ou escrito. Às vezes o que se faz tem um peso e uma finalidade muito, mas muito maior do que qualquer discurso. Fica aí a reflexão.